Boa tarde. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Escutando bem? Vamos dar um ok na telinha aí, por gentileza? Por favor. Temos aí o Thiago, Cláudio, Otávio, o Zemar, a Karen, José Luiz Bolonhas. Estão todos ouvindo bem a gente? Eles estão projetando ali. Onde? Ok, ali. A gente vai conseguir visualizar melhor ali. Bom, senhores, vamos estar conversando agora sobre um tema hoje bastante polêmico, bastante importante, para a gente poder estar conversando sobre a questão da fator de risco e a questão do controle interno, ou seja, na verdade, a eficácia do controle interno sobre a questão do risco, que não é o risco, na verdade é o fator de risco. Vamos estar conversando um pouquinho sobre isso, né? Qual é o objetivo principal disso então? É a gente verificar se o controle interno ou se os controles internos realmente possuem o resultado necessário, a eficácia necessária para poder anular, ponto importante, os fatores de riscos, ou seja, aquelas causas que fazem com que o risco seja concretizado. Então isso é importante a gente entender bem, ter esse entendimento. Antes, porém, eu vou apresentar para vocês quem é a Brasiliano, então, aqueles que não conhecem a gente, ok? Bom, temos aí um propósito maior. O propósito hoje da Brasiliano mudou, é Brasiliano Interrisc. Queremos levar a inteligência em risco corporativo para o mundo. A inteligência entenda-se como integração das informações de risco corporativo. Nós trabalhamos aí hoje com governança, risco compliance. Nós somos uma empresa hoje não mais de consultoria pura, mas sim de sistema em gestão de riscos. Então isso é um ponto importante com o conceito da consultoria. E abrangemos todas essas áreas de trabalho de disciplina de risco corporativo que vocês estão vendo aí na tela, desde o risco financeiro até o risco social, projeto, meio ambiente, o risco de segurança corporativo, safety, etc. Então nós temos aí uma abrangência muito grande para poder estar trabalhando de forma clara e direta. Esse cabedal aí de abrangência que foi colocado, hoje ele está o quê? Unificado dentro de um framework para que a gente possa trabalhar de forma automatizada, ou seja, dentro da ferramenta chamada Interrisc, ou seja, nós montamos aí um framework que segue o padrão do COSO 1, COSO 2 e da 31000, né? A carinha dele é 31000, mas ele está automatizando todos os processos. Então essa é uma vantagem hoje que nós temos para poder estar implementando o processo como um todo. Esse portfólio que vocês estão vendo aí, então, ele não mais existe de maneira segregada. Ele está dentro da ferramenta. Então ele existe dentro da ferramenta, seguindo aí as melhores práticas de mercado, ok? Essa é a novidade. Continuamos com a nossa divisão de treinamento, onde nós temos o quê? O EAD, a especialização, hoje na 17ª turma. Temos aí os cursos de extensão, MBS é um deles, o Master Business Security, em 41ª turma, e os cursos em Company, com aquele diferencial, aonde quem sabe também ensina. Então, pela experiência nossa, a gente passa a ensinar e dar os macetes aí para os alunos, tá certo? O sistema nosso passa a integrar as inúmeras disciplinas de risco, realiza algo que é inédito ainda no Brasil, que é a questão da interconectividade, o que um risco influencia no outro, filtra volume de informações, então isso é importante, porque gera um grande volume de informações sobre a questão de fator de risco, risco, controle, etc., plano de ação, automatiza a ferramenta e as suas respectivas métricas de acordo com cada disciplina, então isso é importantíssimo, tá certo? E cria, obviamente, os indicadores. Essa é a ferramenta nossa, ou seja, com isso tudo aí a gente está apostando que nós estamos o quê? Inovando valor para o cliente através da inteligência em riscos corporativos. Essa é a nossa mensagem final. Agora tem um ponto importante. Por que a Brasiliano mudou o modelo de negócio dela? Ou seja, estamos amputando aí um braço, né, para poder estar tirando uma receita nossa e colocando essa receita somente na parte de TI, de sistema de TI, por causa desses dois grandes fatores aí. Primeiro é a mudança do mercado como um todo, que hoje o mercado é VICA.
ele tem uma volatilidade muito grande, ou seja, a taxa de mudança dele muda de forma extremamente rápida, os ciclos são pequenos. 2, ele é incerto, muito incerto, a gente não pode dogmatizar a estratégia, então a gente não pode ser ortodoxo. 3, ele é complexo. Por que ele é complexo? Porque, na verdade, tem a questão das interdependências e interconectividades. E tem a questão da ambiguidade, onde cada um tem uma visão, e cada um tendo essa visão tem que fazer o quê? Tem que fazer, na realidade, uma integração dessas visões. Ou seja, a gente sai do pensamento linear e vai para o pensamento exponencial. Então, o mundo hoje, século XXI, parte para o pensamento exponencial. Por isso que a gente resolveu partir para a ferramenta de gestão. E, na parte de baixo, nós temos o famoso 6D, que é o futuro que já está hoje comendo a gente pela borda. Ou seja, tudo que existe vai ser digitalizado, ou seja, o material nosso da consultoria, ele é digitalizado dentro do sistema, então para seguir a tendência de mercado. Quando nós fazemos isso e passa a vender isso para vocês, para o mercado, a venda passa a ser dissimulada, passa a ser pequena, mas exponencial. Por que exponencial? Vai de 2 para 4, 4 para 8, 8 para 10, ela vai crescendo, até um ponto que ela passa a ser disruptiva, ou seja, ela quebra um paradigma do mercado. Quebrou esse paradigma, tudo que era consultoria pura passa a ser desmaterializado, deixa de existir. Deixando de existir, estando dentro de um sistema, ele passa a ser o quê? Desmonetizado, ou seja, passa a ser barato. Por isso que a alocação do sistema nosso tem que ser barata. E automaticamente tem que ser democrático, ou seja, o conhecimento passa a ser democratizado, capilarizado. Então essa é a aposta que nós estamos fazendo, é uma estratégia nossa, a estratégia é aberta para que o mercado possa estar assimilando esse conhecimento de uma maneira mais abrangente, tá certo? No Interrisk hoje nós temos 3 módulos, o de gestão de risco, o de gestão de qualidade de negócio e daí da auditoria baseada em risco. Então são 3 disciplinas, não disciplinas, são 3 módulos que integram as disciplinas. E aí facilita a vida de quem? Tanto do gestor de risco, que é a segunda linha, como também a do auditor, que é a terceira linha. O diferencial dele é que nós temos aí uma relevância, que a gente vai falar agora, da motricidade do fator de risco, que é importante, nós vamos conversar isso especificamente agora, né, com essa matriz. Isso significa o seguinte, que o fator de risco, que é a causa do risco, nós temos que tratar quais? Os que estão aí no quadrante vermelho, não que estão no quadrante verde. Então, a ferramenta fornece essa informação. Tem aí a questão da interconectividade, ou seja, quais são os riscos que são motrizes, os de ligação, os dependentes e os independentes, os franco-atiradores. Isso nos dá uma noção de que não adianta eu tratar apenas os riscos que são o quê? Dependentes, porque eu vou estar enxugando gelo. Então passa a tratar os riscos que são motrizes, que está aí na parte de cima, no quadrante vermelho. É outra informação. E tem a matriz de risco, isso é o padrão. Aí vem um diferencial, a gente cruza a matriz de risco com a matriz de interconectividade e dá essa matriz de priorização. Para que serve isso? Para eu ter então uma visão holística, uma visão estratégica de quais riscos, na verdade, nós temos que tratar de maneira prioritária para a empresa. Por quê? Tudo que é motriz, independente da sua criticidade, tem que ser tratado. Então isso é um diferencial grande para a gente poder estar trazendo aí para vocês para o mercado. Então a ferramenta, entre outras coisas, traz isso também. Além da auditoria baseada em risco, trabalhar, né, e puxar, né, beber da fonte da segunda linha, quais são os controles chaves, os riscos chaves, e aí fazer o seu teste de controle em cima, obviamente, dos fatores de risco. Então você tem aí uma visão muito mais holística, muito mais abrangente sobre isso. Então o Interrisk é isso. E aí monta-se depois os dashboards específicos, né, que a empresa quer, que vocês querem, para vocês poderem estar acompanhando, né, a evolução do risco, do fator de risco, dos planos de ações, da eficácia e por aí afora. Então, os dashboards são a critério de que cada cliente, cada gestor gostaria de possuir. Essa é a vantagem que tem. Tá certo? Essas são as vantagens que nós temos aí do Interrisk. Ele está na nuvem, então está na Amazon aqui do Brasil, está protegido, tem todas as certificações necessárias, tá certo? Ele é locado, então isso tem uma vantagem boa, porque recebe todos os upgrades
que a evolução, né, porque a gente vai estar em constante inovação, mantém. Então isso é importante, ok? É isso, alguns clientes já do Interrisk, que foi lançado agora em julho, nós já temos esses clientes aí já utilizando da ferramenta, então isso é importante. E a Brasiliano por si só já trabalha com o quê? Continua com a sua publicação da revista, ou seja, nós temos a revista nossa, vocês podem baixar, é gratuita. Quem escreve são os consultores da Brasiliano, os alunos do MBA e também o mercado. Temos aí alguns papers que nós fazemos, tanto nós como os consultores e também o próprio mercado faz. Também é gratuito para vocês, tá certo? Tem o nosso newsletter, que é lançado aí mensalmente, para vocês saberem o que está acontecendo do up-to-date aí, em termos resumido e prático. E tem agora também os vídeos, que é a chamadinha nossa aí, chamado Risco no Ar, que a gente dá as principais dicas aí de 5 minutinhos, 3 minutinhos, sobre os principais temas aí do mercado. Quem fala aí inicialmente sou eu, mas depois os consultores e os diretores da empresa vão começar a gravar também. Então a Brasiliano é isso. E temos a parceria com a Editora Sicureza, que estamos ainda mantendo o investimento nosso na publicação dos respectivos livros. Livros elaborados pelos consultores da Brasiliano, por mim e também pelo mercado. Então isso aí é importante ter essa visão, ok? Aí são alguns clientes nossos nas mais diversas áreas. Alguns dos senhores estão assistindo aí esse webinar, tá certo? Para a gente poder ter uma visão clara desses últimos 28 anos aí de mercado que nós fazemos, e temos uma vivência, uma larga experiência nesse sentido. Aí sou eu, alguns cursos fora do país, 14 livros lançados no mercado brasileiro. Hoje sou o principal executivo da Brasiliano Interrisk, então tem uma vivência nossa aí também. E a Sandra que está aqui do meu lado, nossa diretora de relacionamento, tem a missão aí de colocar para frente o nosso Interrisk, porque vai falar com vocês sobre o estudo de caso que vamos estar conversando. Bom, senhores, já apresentamos, já sabemos quem nós somos, que vamos estar conversando então agora. Bom, primeiramente, nós da Brasiliano, nós utilizamos esse framework para estar fazendo a gestão de risco como um todo, ok? Vamos focar especificamente no fator de risco e no controle. Então esse é um ponto fundamental para a gente poder estar trabalhando em cima disso, tá certo? E voltar para poder recordar as 3 linhas de defesa, aonde a primeira linha é responsável em implantar os seus controles, então não é nem a segunda, muito menos a terceira. A primeira tem a obrigação de colocar o controle de acordo com o nível de criticidade que o processo possui, de acordo com a exposição que tem em relação ao seu risco, então isso é importantíssimo. A segunda linha verifica se esse controle está sendo bem gerido, bem implementado, bem operacionalizado. E a terceira depois checa isso também. Então nós temos aí o efeito cebola. Então é importante ter essa noção clara que as 3 linhas de defesa é uma forma de você ter uma governança corporativa, onde a administração, os executivos têm uma responsabilidade e o conselho de administração também possui, através de quem? Do comitê de auditoria, da auditoria interna, que ela é independente, mas nos órgãos de regulação. Então isso é importante a gente ter essa visão e essa noção, ok? Muito bem, seguindo o COSO 1, COSO 2 e a 31.000, as melhores práticas de mercado, as 3 melhores práticas de mercado sobre o que? Gestão de risco, tá certo? Que nós podemos falar especificamente. Tem a 31.010 ainda, desculpe, que fala sobre as ferramentas, então ela dá dicas de ferramentas para a gente estar utilizando, para saber quais são as melhores ferramentas para estar sendo utilizadas. A 31.010 ainda precisa melhorar um pouquinho mais, por quê? Porque ela bate muito ainda em ferramenta de nível industrial, não de nível ainda corporativo. Então isso é um ponto de atenção para quem for utilizar a 31.010. Muito bem, senhores, pelo COSO 1, o que é controle interno? Com essa nova visão. Então ele fala o seguinte: controle interno é um processo que é conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade e desenvolvido para quê? Para proporcionar uma segurança razoável. Veja bem, segurança razoável. Com respeito ao quê? À realização dos objetivos relacionados a quê? A operação, divulgação e conformidade. Ou seja, então o controle interno serve para quê? Para ajudar que o processo, a área e a empresa cumpra com seus objetivos. Então o controle interno serve para quê? Para anular os fatores de risco / o risco como um todo. Então a eficácia dele é para isso.
Então, ponto número 1 é isso. Eu tenho que entender que eu só vou colocar o controle interno se eu tiver um objetivo claro de anular algo que seja ruim, tá certo? Senão não tem por que eu colocar um controle interno. Então isso é um ponto fundamental. Então, controle interno e risco, tá falando que tem que falar a mesma linguagem. Entra o que vem a ser o fator de risco, ou fonte de risco, ou causa, o nome tanto faz, que pela 31.000 fala o quê? Elemento que individualmente ou combinado, quer dizer, ele sozinho ou vários, né, tem o potencial de quê? De risco vir a acontecer, de potencializar a concretização do risco. Pode ser uma fonte de risco tangível ou intangível. Então isso aqui é importante, tá certo? Ela pode ser mensurável, posso pegar nela, ou ela pode ser simplesmente uma fonte que eu não posso pegar. Então isso é fundamental ter essa diferença, mas é uma fonte de risco, por exemplo. Então eu tenho que ter essa visão. Muito bem, senhores. O que eu meço como eficácia, então? Ponto fundamental. Todo risco, todo e qualquer risco, eu tenho que fatiar o risco. Aí eu tenho que entender por que o risco existe. Então nós, da Brasiliano, nós usamos o que como ferramenta? O diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, tá certo? Onde você tem que fatiar para entender o problema para nós é o risco, e tem que entender a causa e subcausa, tá certo? No nosso caso específico, a gente usa, por exemplo, o do COSO, que eu vou fatiar o efeito, que é o risco, e vou colocar em macrocausa, que é o quê? Vem a ser o processo, tudo que for relativo a processo, eu coloco ali as fragilidades em relação ao recurso humano, em relação à infraestrutura, em relação ao ambiente externo, em relação à tecnologia. Por que isso aí? Para eu criar um mapa mental na minha cabeça, por que o risco existe. Esse mapa mental do porquê que o risco existe é que são os fatores de risco e é o que são as causas. O diagrama pode ser adaptado para as mais diversas o quê? Mais diversas tipologias de risco, tá certo? Posso pegar para segurança eletrônica, posso pegar para TI, posso pegar para N situações, não interessa. Eu posso criar vários diagramas, várias formas de diagrama, tá certo? Não posso ficar num só, posso ter vários, não tem problema nenhum. O importante é que em um processo que vocês estão vendo aí, eu vou identificar o quê? Os fatores de risco. O que é o fator de risco? É o que está com o FR aí, que está com a bandeirinha vermelha. Então, ponto importantíssimo. Cada bandeirinha dessa que está colocada aí tem que ser o quê? Anulada por um controle ou por dois controles, não interessa. Então, o que eu tenho que enxergar? Eu, como gestor de riscos, eu tenho que enxergar quais são os fatores de risco, ou quais são as causas, ou quais são as fragilidades de maior potencialidade. Ou seja, aquele que faz ou influencia o risco a vir a acontecer. Como é que eu faço isso daqui? Nós temos uma outra segunda ferramenta, que é a matriz SWOT, onde nós temos aí força e oportunidade. Força e oportunidade é ponto positivo, fraqueza e ameaça, ponto negativo. Nosso caso aqui, a gente vai ver mais fraqueza e ameaça. E eu tenho dois critérios, o M, que é a magnitude, e o I, que é a importância, para saber o quê? A relevância do fator de risco. O M, que é a magnitude, é o número de vezes que esse fator aparece nos riscos como um todo. E o I? O I é a importância que eu considero, então é uma nota qualitativa que o consultor, que o gestor, que o usuário vai dar sobre o que ele considera de influenciador e de importante daquele fator no contexto do seu processo. Então eu tenho uma nota qualitativa e uma nota quantitativa. De acordo com a nota qualitativa ou quantitativa, eu vou multiplicar o quê? O M vezes o I. E eu vou ter uma nota, vocês vão ver aqui do lado direito. Ó. Então do lado direito eu tenho aqui, na verdade, uma série de notas. Com essa série de notas, eu vou ranqueá-los, tá certo? As duas notas aqui, do M aqui, por exemplo, vão de 1 a 3. Então eu tenho no máximo uma nota 9, na verdade, que é 3 vezes 3 é 9. Então eu vou ter uma consideração boa. Eu tenho uma condição de estar separando, já priorizando quais são os fatores de maior motricidade. Uso desta forma que vai depois me transparecer, vai transportar isso para essa matriz. Com essa cara dessa matriz, eixo vertical a importância, eixo horizontal a magnitude. Fica claro para vocês que cair no quadrante verde são fatores de risco ou causas que não podem ou não devem possuir controles. Por quê?
que tem baixa relevância. Tendo baixa relevância, é peanuts. Então eu não tenho que dar valor para ela. Eu não posso ter, não devo ter, na verdade, o quê? Controle em cima desses fatores. Senão eu vou enxugar gelo. Isso é fundamental. Devo ter controle aonde? Nos que estão no quadrante vermelho, obrigatoriamente. Então isso passa a ser uma regra minha. Se eu for colocar, esses são os fatores comuns. Se eu for colocar numa listagem, ó, eu já tenho o que é vermelho, o que é amarelo e o que é verde. Então, os que são vermelhos, por exemplo, são os fatores de risco que deverão possuir o quê? Controles. E os meus controles deverão ser aqueles que deverão o quê? Anular, tá certo? O quê? Esses fatores de risco. Então, o que é a eficácia do controle? É aquele controle que vai anular, né? Vai retirar o quê? Esses fatores de risco do diagrama de causa e efeito. Por quê? Porque eu os tratei. Então, isso é um ponto fundamental. A eficácia e controle de risco é isso, né? Ou seja, o ponto de equilíbrio entre você colocar mais controle e menos controle é você justamente olhar o quê? Qual é a relevância do seu fator de risco. Eu não posso colocar controle, por exemplo, nos fatores que são verdes, senão enxugo o gelo. Não vou colocar controle, por exemplo, em todos os amarelos. Vou colocar em alguns. Agora, nos vermelhos, obrigatoriamente eu preciso colocar. Por quê? São fatores de alta relevância. Ou seja, se eu não colocar controle nesses fatores, fatalmente, né, o risco poderá vir a acontecer. Então isso é um ponto fundamental, né? E eu avalio depois o controle. Como que eu avalio o controle? 3 pontos importantes, está certo? Eu verifico o fator de risco, verifico qual é o objetivo do controle. Ou seja, o objetivo do controle é anular o fator de risco. E eu faço um teste com ele, ou faço um walkthrough com ele, tá certo? E verifico se aquele controle de fato, ele faz o quê? A anulação daquele fator de risco, tá certo? Se eu tiver controle corretivo, tá certo? Controle corretivo é aquele que diminui o impacto. Então, exemplo de controle corretivo, vou fazer, na verdade, uma conciliação bancária. A conciliação bancária é um controle corretivo. Por quê? Eu estou verificando na minha conta se tudo aquilo que estava previsto entrar na conta, entrou. Então, ele é o quê? Posterior ao risco. Se alguém não pagou ou se alguém já roubou a minha conta, eu estou o quê? Diminuindo o impacto, porque se eu fizer essa conciliação todo dia, se eu fizer uma vez por semana, aumenta a minha pancada se eu tiver. Por exemplo, também, a contagem do estoque não é preventiva, ela é corretiva. A mesma coisa. Vou verificar se o físico bate com o contábil. Mesma coisa, tá certo? Então eu vou jogando com isso. O preventivo, obrigatoriamente, tem que matar, anular o fator de risco, certo? Objetivamente. Com base em quê? Com base no objetivo que o controle possui. Então, regra para nós. Temos que ter o objetivo claro do controle e temos que ter cada controle atrelado a um fator de risco. Ok, senhores? Então a teoria é essa. Agora vou passar aqui só esse triângulo amoroso para vocês, onde eu tenho o quê, Gui? O processo interno nosso, ele é mapeado, tá certo? Eu tenho no processo os fatores de riscos identificados, os fatores, e depois os controles que vão suportar, segurar esses, na verdade, fatores de risco. Essa aqui é a mágica que eu tenho que ter entre processo, risco, fator de risco e controle. Eu não posso errar, senhores, ponto importante, em dizer que o controle segura o risco. O controle segura o fator de risco. Então, vários controles seguram o risco. Aí é correto falar. Ok, senhores? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tiver, eu vou passar aqui passando para poder continuar aqui. Vai dar um pequeno estudo de caso para vocês. E vocês vão estar aí sim tirar dúvida com ela aí, que ela é expert no assunto aí. Vamos lá, Sonia. Aqui, deixa eu só trocar aqui, já vou entrar no sistema. Só um minutinho, por favor. Estou entrando aqui no sistema. Vocês estão visualizando já o sistema aí? Atrasado isso daí. Ok. Entra agora.
Estou vendo isso? Estou vendo ali. Não, isso é aquilo que a gente não tá. Estão visualizando o sistema? Dá um ok, por favor. Por que aparece essa porra aí? Dele, pai. Não precisa essa porra daí. Pô, mais trabalho. Por que tá travando, pai? Porra. Pronto, entrou. Ok. Boa tarde aí oficialmente. Essa daqui é a carinha do sistema Interrisc, tá bom? Só para vocês acompanharem. Na verdade, já selecionei aqui o módulo, foi que o Brasiliano comentou, nosso sistema ele é modular. Temos aqui 3 grandes módulos, gestão de riscos, auditoria baseada em risco e gestão de continuidade. Peguei já uma disciplina aqui, ok? E separei um estudo, só para a gente poder trazer um pouquinho aqui mais para a realidade dentro do sistema, como isso está estruturado. Então, na verdade, uma empresa de logística, um processo aqui chamado de entrada de mercadoria, tá? Então, aqui ao lado, na verdade, o sistema tem uma série de funcionalidades. Devido ao nosso tempo aqui, vou bater nos principais pontos aí com vocês de forma geral, tá? Então, um ponto importante que o Brasiliano comentou é a necessidade do quê? De mapear o processo. Só um minutinho aqui. Só um minuto aqui, no meu caso aqui ele voltou. Você deu um enter aqui, né? Só um minutinho, eu tô subindo novamente o sistema aqui. Só entrar no processo em si, fica mais fácil. Ok, então só voltando aqui. O sistema, o processo em si é entrada de mercadoria, tá? Então um ponto importante é que o Brasiliano já comentou aí a necessidade de fazer uma análise situacional. Na prática, a análise situacional nada mais é do que o mapeamento do processo. Isso é um ponto importante. A identificação dos fatores de riscos, que são as minhas fragilidades de forma geral, e os meus controles. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro momento, eu faço um grande entendimento do meu processo, levanto as minhas fragilidades e os meus controles propriamente dito. Então, aqui, na verdade, eu estou estudando o processo em si. Uma segunda ferramenta que nós utilizamos aí, que o Brasiliano também passou um pouquinho para vocês, é o diagrama de causa e efeito. Então, nesse exato momento aqui, eu estou literalmente fazendo um entendimento do porquê eu tenho risco. Né? Quando eu falo porquê, o que está aqui dentro, seja dentro de infraestrutura, pessoas, processo, tecnologia ou ambiente externo, são os fatores de riscos, ou segundo a norma, a fonte de risco. Esses fatores nós identificamos aonde? Na análise situacional, quando eu fiz o entendimento do processo. Então aqui, na verdade, no máximo que a gente está fazendo é pensando aqui, na verdade, fora da caixa, né, o porquê eu tenho risco. Então, para cada risco, nós preenchemos um diagrama de causa e efeito, tá? E foi o que o Brasiliano também comentou, o sistema ele é totalmente parametrizável. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando 5 caixinhas, seguindo o COSO, infra, pessoas, processo, ambiente externo e tecnologia. Sandra, nós utilizamos 4 aqui, é possível parametrizar? Sim, é possível parametrizar. Tudo bem até aqui? Um segundo momento, conforme a Brasiliana demonstrou, nós utilizamos a matriz SWOT. No caso da gestão de riscos por si só, bate muito na questão de fraquezas e ameaças. Essas fraquezas e essas ameaças vêm da onde, pessoal? Vêm da análise situacional e, consequentemente, vem do diagrama de causa e efeito. Então, tudo que cai aqui nessa caixinha de fraquezas vem da macrocausa do quê? De processo, de infra, de tecnologia, de pessoas. O que cai nessa caixinha de ameaças aqui é o que vem do ambiente externo. E aí nós utilizamos aqui 2 critérios, que é a magnitude e a importância. Magnitude, o Brasiliano comentou com vocês, é quantas vezes esse fator de risco aparece dentro do estudo que eu estou fazendo, e a importância, o quanto esse fator de risco é importante para o contexto que eu estou estudando. E aí eu tenho a magnitude vezes a importância, tem esse total, que é uma multiplicação aqui simples. E aí isso, de forma muito mais visual, vai para a matriz, onde nós temos o eixo aqui de importância e magnitude. E só fazendo um deparo que o Brasiliano comentou aqui, um ponto importante para vocês, a gente pensar nisso é, eu preciso ter controle, mas lá na frente, quando eu vou associar o meu controle ao fator de risco, né, que consiga literalmente inibir esses fatores que estão no quadrante vermelho, obrigatoriamente.
Então, isso é um ponto importante, é conceito, sem dúvida nenhuma. Que às vezes o pessoal se preocupa muito, né, em querer colocar, se a gente olhar aqui, controles em cima de fatores de riscos, 273, 283, que até então não é muito motriz. Não é muito motriz para o meu estudo em si. Então, de cara, eu tenho que ter controle para inibir esses fatores de riscos aqui no quadrante vermelho e também no quadrante laranja. Sandra, mas em que momento eu associo esses controles aos meus fatores de riscos? No caso, quando a gente faz aqui a avaliação de controles. Então, deixa eu só pegar aqui para poder demonstrar para vocês. Nós utilizamos o walkthrough. Então, nesse exato momento, eu estou associando o meu controle ao meu fator de risco e, consequentemente, ao meu risco. Então, se eu pensar aqui, nesse caso aqui, eu tenho um controle chamado controle magnético, onde tem uma definição e um ponto importante, tem um objetivo, tá? E aí, só fazer um deparo com o que o brasileiro comentou. Todo controle tem que ter um objetivo, para a gente poder se certificar se realmente, com esse objetivo, eu estou conseguindo aqui inibir o meu fator de risco, depois o meu risco, tá? Quem faz essa primeira avaliação de controle? É o gestor da área. Seguindo aí as premissas, né, das 3 linhas de defesa, é o gestor da área, é o dono do processo. Na segunda linha, eu tenho uma área chamada de gestão de riscos, que vai poder orientar, vai descrever a política, o processo, vai dar toda essa assessoria, vai facilitar isso. E por fim, depois vem a auditoria para literalmente auditar, para verificar se realmente, se o controle que o gestor falou, que é um controle considerado eficaz nesse caso aqui, validação da nota fiscal, se realmente está atuando em cima desses 2 fatores de risco, que é a manipulação das divergências e outro tipo aqui de manipulação. Então, isso que é um ponto importante aqui, pessoal. Esse controle aqui tem que inibir literalmente o meu fator de risco. Então, de forma geral, qual a análise aqui que a gente faz? O mapeamento do processo, levanta-se os fatores de riscos e os controles. Nesse exato momento, quando eu estou levantando o controle, eu já estou buscando identificar o objetivo do meu controle. Depois, nós utilizamos uma ferramenta chamada diagrama de causa e efeito, para literalmente, né, pensar fora da caixa o porquê eu tenho risco A, B ou C. Utilizamos a matriz SWOT para identificar quais são os fatores de riscos mais motrizes, para depois olhar o seguinte, se realmente eu tenho controle cobrindo esses meus fatores de riscos. E principalmente os fatores de riscos que estão aonde? No quadrante vermelho e laranja. Tá? Quando eu falo avaliando, tô falando se realmente esse controle é eficaz ou é ineficaz. A gente brinca aqui na Brasiliana, eu falei na primeira palestra, que não tem parcialmente eficaz. Ou o controle literalmente funciona ou não funciona. Mas esse ponto importante que a gente tem que pensar, né? Se realmente o meu controle está inibindo o meu fator de risco, está atuando em cima do fator de risco. Caso contrário, a gente vai criar uma série de controles e não vai ter muita eficácia, né? Não vou estar atuando com o conceito de gestão de riscos, que é o nosso ponto de discussão. Conseguiram, pessoal, entender um pouquinho aí as ferramentas, o conceito? Tem que... Tava vendo aqui, acho que o Mardô, que eu não consegui, eu tava travando um pouquinho, né? Entenderam? Conseguiram pegar um pouco o conceito? Ah, legal, Roger, ficou claro aí para vocês. Um outro ponto importante é a gente começar a usar a ferramenta, né? A gente sair daquele acho que, penso que, né? Então, isso aí é um ponto importante. Porque a gente busca muito, né, com o nosso processo, com esse framework estruturado, que o brasiliano comentou aí, é ter literalmente um framework, né? Início, meio e fim, para poder estar desde identificando o risco, avaliando o risco e tudo mais. Ah, o Oswaldo comentou que de vez em quando está travando aí. Deixa eu dar uma olhada aqui numa outra base também. Alguma dúvida, pessoal?
Dúvidas? O Roger disse que tava legal para ele, que para mim não travou. O Wallace comentou também, né? O Wallace que travou um pouquinho. Em relação ao que foi falado, a importância do controle, a importância de ter muito claro o objetivo do controle e procurar identificar se esse controle literalmente está atuando em cima do fator de risco, esse conceito vocês conseguiram pegar? Osvaldo, ok, o Marcos Brandão. O Roger acabou até dando uma dica aqui para atualizar a página, né? O Tadeu tá comentando aqui que desempenho de serviço ou banda de rede. Sim, o vídeo vai estar disponível, normalmente são 2 dias, no máximo, aí a Marina, juntamente com a equipe dela, disponibiliza, Almeida, para vocês o vídeo, tá? Mas será disponibilizado sim. Depois, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais o software, pode estar me procurando, até para poder entender um pouco mais a metodologia, o processo, as ferramentas. Independentemente do software, eu estou à disposição aí de vocês. A apresentação está sendo visualizada aqui em Brasília. Tem que dar uma olhada essa questão da banda aí, da rede empresarial, mas o pessoal nosso aqui também vai dar uma olhada junto ao fornecedor aqui, que às vezes acontece porque trava, porque tem esse delay aí. Ferramenta para controle de entrada de mercadoria está disponível? Como podemos entrar em contato com você para tirar dúvida? Na verdade, a ferramenta, né, o Bruna, o que nós temos aqui é um software de gestão e análise de risco. O que eu acabei de demonstrar para vocês é a aplicação da análise de risco em um processo chamado entrada de mercadoria, tá? Mas sim, o software está disponível, a gente já tem uma série de clientes utilizando a ferramenta, trabalhamos com locação e tudo mais. Ok. A Ângela disse que conseguiu, ela está em Brasília também. Hoje foi melhor, né, Ângela? Tivemos algumas experiências aí. Obrigada pelo retorno. O Matheus vai disponibilizar o vídeo. Obrigada a você, Almeida. Sim, a ideia é que a cada encontro do webinar, Ângela, a gente fale um pouquinho sobre controle, fator de risco, BIA, que é uma ferramenta para identificar quais são os processos mais críticos ou menos críticos da empresa. Então, hoje, abordando o tema tão somente de controle e fator é isso. Tanto que eu nem naveguei aqui na matriz de risco, no sistema e tudo mais. Sim, Tadeu, a conferência está sendo gravada. O pessoal aqui vai disponibilizar. Ok, pessoal? Então, se não tem mais nenhuma dúvida aí de forma geral, só um minutinho, por favor. Marina, o pessoal já... Tá ok? Acho que vou mais ver com ela, se tudo bem. Tudo bem. A Marina acabou de fazer um teste aqui também em outra sala, e aqui na Brasiliano, por enquanto, tá tudo normal. Mas vamos levar em consideração o que vocês colocaram aqui. O próximo webinar, Ângela, precisa dar uma olhadinha aqui na agenda. Mas normalmente são 2 webinars por mês. Mas só um minutinho que eu já te respondo. Perdão, são 3. Deixa eu só pegar aqui para não te falar nenhuma besteira aqui. Que é muita informação, Ângela. Muita. Deixa eu pegar aqui para...
Ó, só a título de informação, haverá uma palestra presencial aqui em São Paulo no dia 13 de setembro sobre classificação de dados, de informação. É uma ferramenta bem interessante para poder passar para vocês. E no dia 19 tem um novo webinar para falar sobre interconectividade de riscos. O que um risco influencia no outro. E aí já se utiliza uma outra ferramenta, matriz de impacto cruzado, depois a matriz de risco, que gera uma nova matriz de priorização. Mas dia 19, tudo bem? Ok? É isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês, o tempo aí de vocês. Conforme já comentado, o material será disponibilizado. E aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Mais uma vez, obrigada.